A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Mais uma vez, pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa permissão de conversar com vocês. Mais uma vez, procurando trazer um assunto que esse eu tenho certeza que é do interesse de todos. A conversa, rodada de conversa com os pré-candidatos a prefeito, né? Essa tradição vem desde lá de 2008. E, mais uma vez, nós estamos recebendo pré-candidatos. São 6 nomes que eu convidei, que são os 6 nomes que estão sendo propalados aí na mídia, né? E todos confirmaram as suas presenças no Pensando. Na semana passada, foi o primeiro da série, eu entrevistei o pré-candidato Sérgio Loubach, não é? E, é claro, em função da legislação eleitoral, se aparecer um novo pré-candidato, infelizmente eu não vou poder entrevistar, a menos que um dos convidados desista, porque nós temos o limite de conversa com pré-candidatos e eu vou chegar antes do limite, que a gente não pode colocar a TV em risco, né? Se não coloca em risco a TV e o próprio pré-candidato. Então, são esses 6, e se aparecer mais um, vou ficar devendo, a não ser que alguém desista. Hoje eu estou recebendo o segundo pré-candidato, eu já expliquei aqui da semana passada, a forma de convite foi mediante um sorteio que eu fiz, tá? E todos confirmaram nas datas que estavam previstas. Eu tive que adequar a gravação, um dia ou outro da gravação, em função das agendas desses pré-candidatos. Hoje eu estou recebendo José Alexandre Almeida, tá? Que vai conversar com a gente aqui. Agradeço a sua presença, Alexandre, boa noite. Boa noite, Modesto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Não é a primeira vez que eu participo do Pensando, mas agora numa condição de pré-candidato, onde a gente vai poder aqui durante esse tempo falar um pouquinho da nossa pré-candidatura e também mais sobre o Zé Alexandre, né? Isso aí. Você está acompanhado? Pode dizer quem é, se quiser. Acompanhado aqui do G. Santos e do Walter, que trabalha na nossa equipe aqui, Walter Turler, que trabalhando aí conosco nessa pequena equipe aí na pré-candidatura. Tá. Eu agradeço a presença. E o André também. Que do André, né? Então eu agradeço a presença de vocês. Tomem conta da gente, se a gente estiver fazendo bobagem, avise a gente. Aqui tem o Walter, que é bem esperto nisso, conhece bem a fundo. Tá? Mas vamos lá, Zé Alexandre, você é uma pessoa que conhece, eu sei que é de Friburgo, sua origem é friburguense, tá? Você, durante um bom tempo, você exerceu uma série de atividades em Friburgo. Mas, inicialmente, para quem não conhece, como você teve afastado do dia a dia, pelo menos da mídia, um bom tempo da cidade, vamos conversar um pouquinho quem é José Alexandre de Almeida. Vamos falar das suas origens. Depois a gente vai falar dessas participações que você teve nas entidades. Mas primeiro eu quero saber, Zé Alexandre, quem é Zé Alexandre de Almeida? Modesto, meu friburguense, né, nascido aqui no distrito de Conselheiro Paulino. E também morei em Duas Pedras, mas minha relação maior é com o Conselheiro. E ali, né, trabalhei na área de autopeças, comecei trabalhando nessa atividade como balconista. Ali fiz datilografia no Senac, consegui participar também da vida empresarial do bairro. Participamos através de uma instituição que foi criada à época, onde eu também comecei a entender essa questão do empreendedorismo. E dali fui seguindo os passos, mas com muito vínculo, né, em Conselheiro. Sempre Sua família é de lá? Minha família é de lá. A minha mãe, meu pai nasceu em Campos, veio para cá, meu pai já não está mais conosco, e minha mãe é da Paraíba. Mas vieram novinhos para Friburgo e se estabeleceram aqui, e a gente criou em Conselheiro o vínculo. Meu pai montou um ferro velho, ali na entrada do Jardim Califórnia, eu fui trabalhar com ele, eu tenho 3 irmãos, né? O Luciano, o André e o Evaristo Júnior, que a gente chama de Tim. E ali a gente começou a desenvolver esse trabalho junto ao conhecimento da vida, pela vida, né?
e principalmente tudo aquilo que a gente, por ser família humilde, a gente teve que passar. Esqueci de desligar essa... Desculpem aí. Então eu acompanhei muito, né, o bairro, o crescimento do bairro, né, as dificuldades que a gente teve naquele momento. E eu vivo até hoje com a gratidão no coração por saber que Conselheiro é um bairro em que eu tenho muitos laços afetivos e que me ensinou muito, Modesto, porque ali eu comecei a ganhar uma certa desenvoltura na cidade. Vamos falar depois das entidades, mas foi ali que eu fui, alguns amigos que eu formei, um grande incentivador que me deu muito apoio à época foi o João Carlos Maia, que ele era proprietário da Friburgo Auto Ônibus, e ele me conheceu pequenininho, me trouxe para dentro de um cenário que eu comecei a entender. Foi ele que me levou para o Rotary Club para a primeira vez, para eu conhecer como é que funcionavam as atividades sociais, a participação dentro da sociedade civil organizada. E através do João Carlos eu conheci o Cláudio Verbicário e aí foi embora. Mas os meus laços afetivos é com o Conselheiro Paulino e com Nova Friburgo, né, Modesto? A gente que conhece a cidade, passei por várias situações também difíceis, como muitos friburguenses passaram, aquela questão daquelas enchentes, quando a gente não tinha a dragagem do rio, a gente tinha situações em Conselheiro, em que aquela ponte do Prado, ela ficava completamente, Conselheiro também do Prado, ficava completamente submersa. E aquelas ruas onde eu morava, na Adriano Afonso, eram ruas baixas, são até hoje, mas sentiam um efeito quando a gente tinha aquela quantidade de chuvas que chegavam e a gente passava por muita luta ali, Modesto. Muitas pessoas perderam tudo, eu também. Depois eu fui morar perto do Colégio Rui Barbosa, que é o colégio que eu estudei no Décio Monteiro, mas no Rui Barbosa, e morava ali pertinho do lado da tia Zilda, da dona Zilda, né, que foi uma pessoa também da família Salarini ali, toda a família Salarini eu conheci muito, e ali a gente começou também a trabalhar essa questão do envolvimento nos projetos sociais, né, a Cisão, que não está mais conosco, mas é uma pessoa muito querida em Friburgo, o Adalto da Serraria São José também, que não está mais conosco, e eu passei, porque era mais jovem, eu passei a ser a pessoa mais ativa, tipo assim, o secretário dos projetos. Então eu botava a pastinha debaixo do braço, procurava ali os empresários o próprio Jário também sempre participou ativamente de todos os projetos sociais, e ali a gente criou uma campanha chamada Amigos em Ação. Foi um projeto que durou por muitos anos, em que eu era vamos dizer assim, o organizador das atividades. E nessas atividades, Modesto, a gente conseguiu fazer um trabalho na época com o Rodoviário Friburgo, todas as empresas, né, participavam de forma... Porque o empresariado em Friburgo tem essa característica. Todos os momentos de adversidade, Modesto, eu me lembro em 2007, nós tivemos um problema sério na cidade, quando Petrópolis passou por várias ações, as entidades se reúnem, né, e a gente tem várias entidades que se organizam, independente do poder público, de quem está sentado lá, se é contra ou se é a favor. E eu aprendi muito a ser solidário, trabalhando dentro dessas instituições e buscando sempre fazer algo que pudesse, de alguma forma, contribuir. Rio Grandina. Eu tenho um carinho muito grande por Rio Grandina, então a gente desenvolvia projetos na área do Natal e não era projeto político, eu não tinha aspiração política naquela época. A gente fazia porque a gente gostava muito de levar as ações e intermediar, porque o empresariado às vezes ele não tem tempo, ele quer ajudar, mas ele também quer ajudar um projeto sério, ele não quer dar, né, algum tipo de apoio que seja financeiro ou logístico, que ele entenda, Modesto, que não vai na ponta ser aplicado de forma correta. E eu vivi muitos anos da minha vida fazendo esse trabalho de ligação do empresariado aos projetos sociais até chegar à associação comercial aqui no centro. Que nós vamos falar agora. Primeiro, eu quero pedir desculpas a vocês que eu cometi uma falha grave. Não botar o celular no modo silencioso, né? E eu acho horrível isso. É uma coisa que me incomoda muito, mas hoje eu estou meio estabanado. Então, vocês me perdoem, eu perdoo também ao Zé Alexandre, que é uma falha que eu cobro demais dos outros e hoje eu falei. Zé Alexandre, você falou de pessoas aí que, por exemplo, a Cisão foi
Poxa, Muito parceiro lá na Sociedade Esportiva na Friburguense. CEF, A Dona Zilda, família Secom Salarini, Salarini, tá? A gente até manda um abração pro Zé Cheto Secom, meu querido foi amigo. meu contador irmão. durante um bom tempo, É, o Secom. o Paulo Sérgio Secom também, irmão. Famílias queridas. É bom quando a gente conversa assim, que a gente descobre que, mano, como é que a nossa cidade é uma cidade grande, entre aspas, mas ainda é pequena nos contatos, né? Que bom que é assim ainda, né? É, e Que até pode hoje falar é. que pessoas, você falou de João Carlos Maia, Adalto, Jairo, gente, todos conhecidos. Agora sim, agora vamos entrar. Você, inclusive você terminou o programa nessa condição, você se envolveu com uma série de entidades, entre elas a atual proprietária da TV Zoom, né, que é a Associação Comercial Industrial Navro. Agora mesmo nós tivemos a posse lá do Roosevelt, né, como presidente, estava até um pouquinho na minha frente embaixo, se citaram inclusive o seu nome, mas você não foi só a Associação Comercial, não. Vamos falar dessas entidades e eventos também, que você ficou conhecido em Friburgo naquela época, por muitos eventos que você participou do lançamento, estão aí até hoje. Até né? hoje, até hoje. Modesto, eu sou muito grato às pessoas, né? E tem uma pessoa em especial que, através do João Carlos, eu conheci o Cláudio Verbicário. E o Cláudio Verbicário da Maxicom, a empresa de gesso lá em Conselheiro, não sei se eu podia falar o nome da empresa, Pode, mas não acho tem que não tem problema, problema. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito, na época em que eu também pude ajudá-lo, né? Na época eu participava do comércio através da loja Vantajosa do Wilson, né? Que naquela época ele era meu sogro, e eu fui convidado para assumir a vice-presidência do comércio, né? Até representando as lojas do Wilson. E eu fui novo, né? Eu me tornei, eu estou com 50 anos, eu me tornei presidente da CIANF com 36. Eu comecei a participar do movimento, né, de empreendedorismo nas entidades com 22. Quando a gente cria a CENF lá em Conselheiro com esses empresários. Você criou a CENF, né, que era uma entidade local, né? A CENF foi criada dentro de uma necessidade do setor de autopeças, do setor de serviço, com o pessoal da NAT, né, do posto Irmãos Turler, que a gente tem uma relação até hoje, Reinaldo, Renato, Ricardo, Jorge Carvalho, aquela turma toda. E eu fui buscar um sistema chamado Cheque lá em Petrópolis, para que a gente pudesse organizar. A inadimplência à época era muito grande, não tinha os sistemas informatizados. Então as pessoas iam num lugar, eu trabalhava na Verli Autopeças, né, com o Verli. Que também era muito conhecido. Como foi, o Verli foi diretor de futebol do Friburguense. Isso. E eu era assessor dele que pagava os bichos nos ônibus. Os bichos eram o pagamento aos jogadores que a gente fazia dentro dos ônibus. E eu tinha 18 anos, eu viajava com o Friburguense, Siqueirinha, né, que foi também da Sicara Autopeça. Esse grupo todo de Conselheiro, eu tenho muito orgulho, encontro com essas pessoas, nunca perdi o contato. Mesmo trabalhando nas prefeituras que eu fui trabalhar, em Teresópolis, depois em Maricá, eu tive a oportunidade de sempre estar me relacionando com essas pessoas. E agora estou tendo a oportunidade, na condição de pré-candidato, de estar realmente falando do que a gente viveu. Então, dentro desse trabalho que a gente desenvolveu, eu chego na CIANF, mas para desenvolver a questão que eu gosto muito, Modesto, que é o turismo. E ali todo mundo falava, Zé, aí eu me formei na administração na Cândido Mendes, né? Consegui fazer o curso superior, muita dificuldade, porque eu trabalhava e pagava meu estudo. E ali na Cândido Mendes, né, eu consegui abrir minha cabeça. Walter Tudo foi professor de marketing também da Cândido Mendes. Conheci muita gente boa, né, Roosevelt, muita gente boa dentro desse processo todo. E dentro da associação comercial, eu colocando sempre a necessidade de a gente estruturar melhor a cadeia produtiva do turismo através de uma governança. E ali eu fui buscar no Google na época, na internet, e eu descobri o movimento dos Conventions and Visitors Bureau no Brasil e no mundo. E fui para Salvador para fazer uma imersão. Chegando em Salvador, era novo, eu estava com 28 anos. Eu fui fazer essa imersão e entendi
Convention and Visitors Bureau, que palavra bonita e tal. O que é a isso? palavra é bonita, É convenção e visitação, e bureau é escritório em francês, É. escritório de negociação e visitação. E trouxe o convention para Friburgo, chamei os empresários da época, os donos dos hotéis, o Peter Busch, todo mundo, para a gente buscar organizar esse processo na cidade. E o Cláudio falando, Zé, a associação comercial é pequena e tal. Eu falei, Cláudio, você me empresta aquela galeriazinha, que tinha um tabladozinho na Cianf, que tinha uma galeria. Eu falei, eu queria montar ali o balcão, e a gente fez a galeria em outra parede, e o Cláudio acreditando em mim. Zé, você vai fazer, a associação é pequenininha. Eu falei, não, mas a gente... E ali juntamos e criamos um novo CNPJ, que é a Associação Empresarial e Turística de Nova Friburgo, em nome de fantasia, Nova Friburgo Convention and Visitors Bureau. Eu me torno o primeiro presidente do Convention Bureau e vice-presidente do Cláudio. E nesse contexto a gente foi trazendo para dentro as parcerias e buscando fortalecer o nosso calendário de eventos. Aí nasce a Festa da Flor, a gente estava falando no bastidor sobre a questão do Sinduscom. Foi no Sinduscom que nasceu a Casa Serra, foi realizada aqui no Country Club, eu que organizei a Casa Serra, um grande evento. Eu lembro da Casa Serra. Então, foi eu que organizei esse evento, junto com o Biá. A gente montou esse processo, são eventos que podem, com certeza, estar sendo reativados, e ali a gente trabalhava. Aí o Adalto da Serraria de São José me ajudou muito, o próprio Jário, todos trabalhando dentro para trazer os fornecedores para dentro do processo, e os arquitetos e os engenheiros. A gente conseguiu o IAB, que é o Instituto de Arquitetura do Brasil, acho que era o Gustavo Sarruf. Sei que a gente trouxe essa turma toda e fomos trabalhando toda essa cadeia produtiva dos eventos, fortalecendo a cidade. Aí a FEPRO, que hoje tem 22 anos, eu fiz a primeira FEPRO lá em Conselheiro, no Senai, como vice do Cláudio, e a gente foi para a área gastronômica. Conseguimos organizar uma agenda gastronômica com Arte Bia, com o Festival de Inverno, que eu tive... Na época que o Renato era o gerente, eu participei muito das atividades do Country Club, lá na Via Expressa. Nós fizemos várias edições do Festival de Inverno e do Festival de Verão também. E nisso eu fui ganhando, Modesto, conhecimento na área de eventos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E quando a gente ama o que faz, a gente procura se aprimorar. E eu fui me aprimorando, fizemos o Free Jazz e Blues em São Pedro da Serra, fizemos a maior edição do Festival do Chocolate, que já teve em Friburgo, na queijaria suíça, com meu amigo Juvenal Kondak, que me deu oportunidade, junto ao Instituto Freiburg Nova Friburgo, de fazer um grande evento lá, foi o maior, nós trouxemos 230 ônibus de excursão, foram 32 mil pessoas que passaram por lá, e a gente conseguiu mostrar para a cidade a força dos eventos como um impacto para a geração de oportunidade, geração de emprego, que eu acredito até hoje que as vocações de Nova Friburgo precisam ser mais ativadas sob o ponto de vista de trazer investimento. Eu sei que você fez essa grande passagem aí, tudo isso é notório, A pena que você pulou para outros cantos, não continuou por aqui, mas tem tempo. Agora, vamos sair um pouquinho, vamos entrar na sua seara política. Você, eu sei que você saiu de Friburgo, você também prestou serviço na Prefeitura de Teresópolis. E eu sei que Palácio que lá te deu dor de cabeça. Como é que você resolveu aquela dor de cabeça que te arranjaram lá, hein? Modesto, tranquilamente, você quando coloca o seu nome à disposição para a vida pública, e ali eu fui para ser secretário de turismo. E depois o prefeito Jorge Maia, à época, me chamou para ser secretário de governo. Eu confesso para você que eu nem sabia quais eram as atribuições de um secretário de governo. Muito animado para desenvolver, e eu presidente da Cianf. E quando que coincidiu, você era presidente da Cianf quando você foi para lá, né? Fui, fiquei até o final, só não quis participar de um novo mandato na Cianf, porque não justificava, Eu já estava trabalhando na prefeitura de Teresópolis. E quando a gente chega em Teresópolis, a gente pega uma cidade muito hostil, politicamente falando, e o prefeito tinha, acho que eram 19 vereadores, não sei quanto é hoje, o prefeito tinha um vereador só na base e 18 contra. Então, eu era para ser secretário, eu virei secretário de governo. E olha, aprendi muito. Teresópolis foi um MBA na minha vida sobre gestão pública. Porque é uma cidade que tem um orçamento menor do que Friburgo, até hoje, com essa complexidade urbana, nessa questão do relevo, a ocupação do solo irregular.
E a gente consegue, de uma forma muito, assim, fazer uma política ali de organização com a CDL, com o Convention Bureau, com o Sindicato do Comércio, ouvindo as entidades, trazendo as entidades para dentro. Só que você, na vida, quando você começa a aparecer muito, você começa a criar dificuldades. E um grupo político opositor cria lá uma trama e me enfia nessa trama e me coloca dentro de um assunto que foi muito ruim para a minha vida, mas que foi totalmente superado. E eu hoje criei, inclusive no meu site, está lá conheçazelexandre.com.br, a gente descreve isso tudo, coloca lá toda a documentação, sabedor de que as pessoas vão querer de alguma forma criar um vínculo errado, eu já deixo tudo lá à disposição para quem quiser ver. Você sabe que provavelmente vão querer explorar isso. E se eu tivesse alguma preocupação com isso, Modesto, eu não iria jamais colocar a minha família, né, o meu maior patrimônio, né, que eu tenho, que é meu filho, dentro de uma situação que poderia criar algum tipo de incômodo. Então, eu estou tão tranquilo em relação, porque eu não respondo a nada, minhas certidões foram todas tiradas. E ali me desafiou. Mas foi uma dor de cabeça chata. É chato porque as pessoas tendem a ouvir e acreditar sem checar. Se você checa a informação, você vê a realidade da informação. Aí vai muito também das pessoas falarem assim, poxa, mas o cara estava aqui, foi para outra cidade. Eu tenho um orgulho de ter trabalhado na prefeitura de Teresópolis. Aprendi muito lá. Para você ter ideia, teve o PAC, na época a Dilma lançou o PAC. E eu, como secretário de governo, o prefeito da época falou, Zé, você precisa também participar da captação do PAC. Eu, tá bom, fui para Brasília e montamos um projeto e fomos à cidade, Teresópolis foi a cidade do interior do estado, que mais captou dinheiro para o PAC, 140 milhões de reais. Depois eu saí da prefeitura e aí eu não sei se foi totalmente executado, mas eu aprendi o que é fazer projeto conceitual, projeto básico, o que é você levar para você, na época no DENIT, no Ministério das Cidades, fazer essa interlocução com os técnicos. Então, o que eu ganhei lá? Ganhei dor de cabeça, porque até porque o prefeito me lançou candidato a prefeito atual, numa rádio, vira, no meio do mandato dele, ele fala, eu não quero mais. Ele é médico, um médico, fez 7.000 partos em Teresópolis, e ele me lança candidato a prefeito, para minha surpresa. Ele falou, quem vai me suceder na prefeitura é o meu secretário de governo. Aí, quando a gente sai dali, eu falo, prefeito, você me lançou candidato a prefeito, faltam 2 anos ainda para terminar o mandato. Ah, Zé, eu não quero mais ser isso não, isso aí está me dando dor de cabeça, você vai ser meu candidato, mas combina comigo. O que acontece quando você é lançado 2 anos antes? O pessoal cai em cima, né? O pessoal entra, vai na tua vida, te coloca. Vai no gogó. Mas isso tudo está muito bem documentado e eu estou muito tranquilo em relação a isso e até te agradeço você me dar a oportunidade de falar. E quantas vezes eu precisar falar desse assunto, eu vou falar, mas só que eu quero convidar, entra lá no meu site, você vai ficar sabendo da minha vida. E aproveita, vê também o projeto que eu coloquei lá, Teresópolis, Cidade dos Festivais. Modesto, nós fizemos uma cenografia e trouxemos o Lapa Sobe a Serra com Carlinho de Jesus. Foi um maior evento. Se você chegar em Teresópolis hoje e falar assim, qual foi o evento que marcou a cidade em Teresópolis? Vamos falar para você assim, a Lapa Sobe a Serra. Conseguimos um recurso no Ministério com o deputado Bittar e fizemos uma cidade cenográfica no pátio da prefeitura, que está lá também no meu site. Vai lá para você dar uma olhada que você vê o quanto que a gente consegue, quando você tem interlocução política, o quanto que você consegue captar de apoio para a cidade. A gente fez um trabalho muito legal, fizemos o Forrosópolis, o Terebossa, fizemos o Festival de Chocolate. São várias ações que eu fiz em Friburgo, fiz em Teresópolis e ajudei também a cidade de Maricá. Você sabe que a gente aprende na dor, né? É isso. Quem aprende na dor não esquece, né? Quando a gente aprende na facilidade, então, certamente, como você diz, e como eu cresci, Modesto, como eu cresci com essas atividades aí. As grandes lições na minha vida foram todas na dor. Agora vamos falar da parte que parece que digamos, te deu também um outro tipo de conhecimento grande, que é a sua chegada a Maricá. Pelo que eu sei,
Me parece que você chegou lá em 2017 ou 2018. 18, 17 trabalhando e 18 e assumo a Secretaria de Vamos Turismo. falar, primeiro, o que te levou lá? E segundo, fale dessa sua passagem pelo município, porque hoje é um município badaladíssimo, né? Conhecido demais no estado, está na boca do povo. Não, Maricá, o prefeito esteve aqui esses dias e ele conseguiu falar para vários veículos, inclusive para a TV Zoom, como que ele conseguiu fazer de uma cidade que não tinha todo esse dinheiro que tem, esses recursos dos royalties, como que ele conseguiu fazer um trabalho voltado realmente para a proteção social, voltado para o povo, né, trazendo todo o contexto da inclusão. E como é que chegou o convite para estar lá em Maricá? É importante deixar claro, eu sou empresário em Friburgo, com a minha esposa, Luciane, há 17, 18 anos, que eu tenho a loja ali na Ariosto, junto com ela, e montei, na época, a Legítima Produções, junto com o Biá, que era o meu sócio. Depois o Biá cria a Teia e eu cria a Trade Assessoria. E a gente se separa, somos amigos, mas cada um cuidando da sua área de projetos. Eu sou muito de escrever, eu sou um cara muito de estudar números, dados, eu gosto muito de fazer análise, metas, e o Biá era mais da execução. Então, eu comecei a trabalhar a parte de consultoria de destinos. Eu comecei a estudar como que as vocações podem ser ativadas, estudo de sazonalidade, que é tipo assim, agora a gente está aqui em Friburgo na alta temporada. Então, o que a cidade precisa entregar para quem visita? E o que ela precisa fazer na baixa temporada para manter o nível de empregabilidade e de dinheiro circulando na cidade? Então, eu fui convidado pelo prefeito Fabiano Horta, fui fazer um art beer lá, que eu fiz aqui no Suspiro durante muitos anos. O prefeito me olhou, ele até falou isso aqui na entrevista que ele deu. Ele me olhou e falou assim, eu quero conhecer esse cara. Ele falou, eu preciso fazer um trabalho para desenvolver a questão das pousadas, que até hoje a cidade cresceu muito, movimento enorme no polo offshore, mas a gente tem ainda lá alguns gargalos no saneamento, né? Tem essa questão da ocupação, principalmente na oferta, que o Airbnb está ocupando, mas a gente precisa trabalhar, estamos trabalhando lá, o prefeito e quem ficou me sucedendo na secretaria, está trabalhando muito para trazer mais oportunidades de vagas nos hotéis e nas pousadas. Ele me chamou para fazer um trabalho, esse trabalho foi intitulado Maricá 2030, é um trabalho que é um trabalho de longo prazo, eu desenvolvi por 6 anos a aplicação das metodologias, e o que a gente fez lá, que eu trouxe de Teresópolis, as coisas que eu aprendi e trouxe daqui, de Friburgo, foi organizar toda a estruturação da governança, porque o turismo, diferente da cultura, diferente do esporte, Modesto, ele é desenvolvido pela iniciativa privada. Você não vê o município dono de hotel, dono de restaurante ou dono de parque, não deve. O município tem que cuidar das suas atribuições sociais, educação, né, da oportunidade de trabalho, a saúde, cuidar das pessoas em situação de rua. E aí o turismo, se você não conversa com o empresariado, se você não dar condições para o empresariado se desenvolver, se você não cria mecanismo para que ele possa, inclusive, se financiar, se autofinanciar, se manter com a sua estrutura no momento de baixa temporada, você cria um problema. E eu fiz o quê? Eu fui fazer lá em Maricá o que eu aprendi, que é me relacionar com o empresário, o empreendedor, os artesãos, não é só os grandes empresários, desde o pequenininho, os músicos da cidade, e criei uma relação muito forte lá e fizemos o plano, hoje é um sucesso, acabamos de sediar o Congresso Empresarial Estadual de Turismo em Maricá, com todos os destinos do Estado lá na cidade, discutindo o futuro do turismo, que eu acredito muito. Então, eu sou muito grato. O meu filho, né? Por que eu estou trazendo esse assunto? O meu filho estuda aqui desde os 2 aninhos no Espaço Livre, hoje está com 16 anos, e a minha relação com a cidade, ela nunca cessou. Eu moro aqui, no Paissandu, morei no Cônego, e a gente tem uma relação, só que a gente trabalha, e as pessoas te dão oportunidade de trabalho. Agora, Modesto, o que eu consegui aprender nessa relação com Brasília, nessa relação junto aos organismos de financiamento internacional, a relação que a gente tem com o BNDES, eu tenho certeza que pode ser
trazido isso tudo dentro de um contexto a beneficiar o que a gente sempre fez, ajudar a cidade a crescer e se desenvolver. Agora, a gente sabe, o próprio prefeito falou que você fez um trabalho em Maricá, tanto é que ficou lá por um bom tempo. Eu só não sabia que você estava morando aqui em Friburgo. Eu nunca deixei de morar em Friburgo. Não sabia, né? Você vê. Mas você... Meu título de eleitor, olha só te cortando, Modesto, meu título de eleitor nunca saiu daqui. Nunca saiu daqui. Nunca saiu. Aí, quando o prefeito veio à reeleição, aí ele falou assim, Zé, tá tudo certo, tal. Eu falei, tá tudo certo, mas meu título tá lá em Friburgo. Se eu perder por um voto... Aí você ia brigar com você. Mas isso não aconteceu. Ele teve 88,9% da votação naquele ano e meu voto ficou aqui em Friburgo. Mas aí a gente pergunta, a gente sabe que você fez um bom trabalho lá, isso todo mundo fala. E aí aquela pergunta, né? Ele está no primeiro mandato? Não, né? Está no segundo. Ou seja, ele não pode ser reeleito. Não pode. Aí pergunta, por que Zé Alexandre não preferiu Maricá, preferiu Friburgo? O que falou mais alto? As raízes? O que foi? Por que não Maricá, já que você é bem avaliado no seu trabalho lá e o prefeito, certamente um prefeito com essa avaliação, em que ele bota a mão, tem muita chance. Não, Modesto, eu vou falar uma coisa, sendo muito sincero, né, que eu gosto da sinceridade, da transparência. Eu vislumbro hoje uma possibilidade muito boa para Nova Friburgo. Por quê? Por conta da relação que a gente carrega, por conta dos investimentos que podem chegar aqui e por conta da cidade que a gente tem, a qualidade de vida, né? Maricá hoje proporciona isso tudo, mas sempre terei Maricá no meu coração e não vou deixar de me relacionar nunca com a cidade de Maricá, como nunca deixei de me relacionar com Nova Friburgo. Mas dentro de um projeto, eu fui convidado a organizar o partido aqui na região. Eu fui, até pela minha relação de confiança. E confiança, Modesto, é aquela coisa, ou você tem, ou você não tem. Mais ou menos. Confiança é o tipo da coisa que não existe mais ou menos. Não tem. Então, olha só, nós confiamos no Zé, a gente precisa estruturar todo o contexto regional. Friburgo, por ser cidade polo, né, também tem essa relação que precisa ser uma caixa de ressonância para a região. E eu fui escalado, eu sou soldado, né, dentro dessa posição. Agora, quando eu fui entender, né, os desafios da minha escolha, que não são poucos, mas eu fui também medir ao mesmo tempo, dentro da mesma régua, as oportunidades que a gente pode ter para trazer recursos para a cidade. Então, eu aceitei o desafio, porque eu sei que a minha escolha também vai me oportunizar a ter mais estrutura, ter coisas que eu não teria, talvez, em outra sigla. Então, eu aceitei o desafio, tenho conversado muito, Modesto, todos os dias as pessoas me perguntam, mas por que você poderia ter escolhido A, B ou C? As escolhas são feitas dentro de uma convicção. Eu tenho convicção, eu acredito, eu aprendi como trabalhar projetos em benefício da população na ponta, o ônibus tarifa zero, o passaporte universitário, a moeda que circula lá, que é uma moeda fantástica, que pode ser trazida para Nova Friburgo, para beneficiar todos, vai beneficiar quem recebe o recurso, mas vai beneficiar o empresariado, porque o dinheiro passa a circular só dentro daquele território. Então eu aprendi aquilo tudo. Como o Fabiano me deu a oportunidade de colocar o que eu tinha dentro de mim para desenvolver Maricá, eu hoje retorno dentro de um contexto de estar mais presente na cidade, com tudo aquilo dentro de mim que eu posso me doar para a cidade e criar essa conexão com Brasília, que eu acho muito importante para Friburgo. Marcolinho, está na hora do intervalo, não está? Vamos para um rápido intervalo, daqui a um minuto e pouco, nós voltamos continuando a conversa com o Zé Alexandre, aí já mais focado no que nós chamamos, que nós vamos fazer em 6 de outubro, né? Voltamos já. Realize
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando nessa rodada de conversa com pré-candidatos a prefeito. Hoje recebemos Zé Alexandre Almeida e nos próximos programas receberemos mais 4 pré-candidatos. Já recebemos na edição passada o pré-candidato Sérgio Lobato. Zé Alexandre, eu confesso que eu fiquei surpreso quando você foi lançado em dezembro, porque onde você está sentado, a vereadora Maiara Feliz falou aqui para todo mundo que ela pretendia ser candidata pelo PT. Então eu só fiquei surpreso porque ela disse, né? Então, ela como é a vereadora do PT, penso que ela se achou no direito de ser pré-candidata. E claro, se ela preenche os requisitos, é natural. Eu conversei depois com outro membro antigo do PT, friburguês, e eu não senti muito entusiasmo pelo seu nome. O que me pareceu é que eles pretendiam ter outro tipo de caminho. E agora, pelo menos nós vimos para o lançamento da sua candidatura, parece que está tudo bem. Como é que você conseguiu fazer com que seu nome fosse, digamos, a Maiara ficasse calma, esse outro nome, que também é um nome importante do PT, aceitasse? Como é que você conseguiu costurar isso, hein? Modéstia. Porque você sabe, né? Você chegou, o pessoal está se preparando para uma coisa, aí você vem com outro nome. Na verdade é o seguinte, é muito diálogo e transparência, né? Eu preciso entender o meu tamanho político. Eu nunca fui colocado em teste nas urnas, né? Então a gente não pode chegar chutando o balde e pisando firme. Então eu coloquei a minha intenção e o PT, ele é um partido que ele tem, né, pensamentos, eles conversam muito, divergem muito, né? Faz parte do processo de construção interna. Então, eu, como estou há um ano filiado ao partido, eu não poderia chegar aqui e criar nenhum tipo de celeuma, porque isso não me ajudaria, tem aquela máxima que quando você não ganha em casa, como é que você vai querer ganhar na rua ou no bairro, ou na cidade. Então, o que eu comecei? Respeitando internamente, né, a vontade da vereadora, que hoje virou uma grande amiga minha, tenho o maior carinho e respeito, porque é a vereadora mais votada de Nova Friburgo, faz um trabalho de luta, de defesa, incansável. Até então, a Maiara estava praticamente, era a voz sozinha aí na defesa do presidente Lula. Eu, conversando com ela foi colocando, Zé, eu me coloco, sou pré-candidato a prefeito. Eu falei, eu também sou pré-candidato a prefeito. E existe dentro do partido, né, você faz as prévias, quando você tem mais de um. E trabalhando dentro de uma unidade e conversando com ela pediu prazo, não, estou aguardando, estou estudando e tal. A gente esperou até o final de dezembro, depois esperamos até o final de janeiro, depois eu aguardei até o final, até o passado carnaval, né? Colocando meu nome, ela colocando dela. Tinha um prazo certo, e ela, de uma forma muito bacana, ela me chama, falou, estou te entregando isso aqui,
Aí eu olhei, abri um envelope, o que que é? Eu quero que você seja o primeiro a saber. Eu estou comunicando ao partido a minha intenção de concorrer novamente à vaga de vereadora e a gente vai tentar caminhar para a unidade. E eu acho que a gente precisa dessa unidade, né? Até porque as opções que a gente tem no campo de esquerda, na cidade, são opções que a gente respeita, a gente sabe da importância, mas a gente entende também que a gente precisa organizar o partido internamente. A gente precisa trazer para a discussão as bandeiras que a gente defende e que nós somos, às vezes, de forma covarde, nós somos injustamente julgados. Então, dentro dessa concepção, nós, junto com o presidente Norival, a gente criou a sede do partido, criamos um podcast, estamos trazendo para a discussão temas importantes, criamos os GTs. Eu conto hoje com apoio muito forte do partido, de pessoas que estão lá na área de saúde, na área de assistência social, na área de mobilidade urbana, na área de sustentabilidade, meio ambiente, Modesto, assistência social, pessoas que estão contribuindo voluntariamente. Pra você ter ideia, a gente tem reunião diária, quase todo dia a gente tem uma reunião de um GT. Eu não posso participar de todos, mas eu participo, às vezes de forma virtual, e a gente está conseguindo, através do diálogo, fazer uma construção. E as pessoas começaram a olhar para o Zé Alexandre e falaram, pô, o Zé quer conversar, o Zé quer falar, e hoje estão vislumbrando da minha pessoa a possibilidade de unificar. E eu vou continuar assim, Modesto, eu vou continuar conversando com todas as correntes, né? Quem me conhece sabe, eu não tenho perfil de radicalismo, acho que até o meu tom de voz já diz isso, eu não sou radical, mas eu, quando for necessário também fazer a defesa daquilo que eu acredito, internamente e externamente, eu farei, dentro de uma visão realística. Tenho estudado o orçamento da cidade. Primeira coisa que eu peguei em outubro, novembro, que eu já fiz LOA, eu já fiz PPA, eu fui estudar, porque como é que eu vou discutir com o atual prefeito ou com os outros pré-candidatos e depois candidatos, como é que eu vou discutir o financiamento da saúde, se aqui coloca 28% na saúde e o limite é 15%, mas está colocando de que forma que está colocando? Por eu ser empresário e que o empresariado não pode ser julgado dentro de uma concepção ideológica entre capital e trabalho, não. É quem gera oportunidade e quem se apropria da oportunidade. Essa é a visão correta. E isso é uma discussão que a gente precisa ser colocada no dia a dia. E eu fui estudar o orçamento da cidade, eu fui entender as dificuldades, porque um orçamento de quase R$1 bilhão é um orçamento pujante. A gente tem aqui o saneamento muito bem resolvido, a gente tem temas aqui que já foram vencidos, a gente tem hoje algumas deficiências no serviço público, na área de transporte, na área de coleta de lixo, mas que são ajustáveis em função de um projeto e de um plano. O que a gente precisa fazer é fazer uma execução orçamentária que possa colocar a população como o maior beneficiário. Eu sempre coloco, Modesto, a gente tem na vida e na questão pública, o usuário e o não usuário, aquele que utiliza do hospital, aquele que utiliza do transporte público e aquele que sabe do funcionamento por ouvir falar. Sim. Então hoje você acha que já pacificou lá dentro? Internamente a gente está muito feliz, trabalhando junto, e se tiver alguém que precisa dialogar, eu sempre estou aberto ao diálogo. Então agora vamos falar de uma outra situação, que você também já sabe, eu estou falando. Você fala uma coisa que a gente sabe, você é uma pessoa sempre considerada uma pessoa de fácil diálogo, isso aí é notório mesmo, nunca ninguém ouviu falar, não, o Zé Alexandre tem dificuldade, você tem essa facilidade realmente. Mas você sabe que você escolheu um partido que nos mais de 40 anos, que ele foi fundado em 80, né? Sim, 81. 81, né? 80, 81. Ele aqui em Friburgo, ele nunca fez muito sucesso. Tanto é que a gente, nesse período todo, nós nunca tivemos um nome do PT concorrendo à Câmara, à Prefeitura com chance de ganhar. Eu me lembro do saudoso Mário Dutra, que era uma pessoa especial, né? Eu gostava muito dele. E mesmo vereadores, se a gente pensar nesse período, não dá os 10. Você sabe, ou seja, Friburgo nunca foi muito, eu não digo que é hostil, que é a palavra exagerada, mas não fui muito chegado ao PT. Como é que você acha que vai lidar com
Ou pode ser por outro lado, pode ser que não seja Friburgo que nunca quis o PT, pode ser que o PT que nunca teve um candidato à altura também. Como é que você pensa em reverter essa, digamos, a dificuldade do PT friburguense até hoje? Por isso que eu gosto de conversar com o Modesto, né? São perguntas inteligentes e que também provocam respostas da mesma forma. E eu vou me esforçar para fazer essa resposta aqui no mesmo tom. Modesto, olha só, o Partido dos Trabalhadores tem uma história muito bacana, que trabalha a favor da democracia, que trabalha a inclusão, que trabalha a questão do emprego, da renda, do prato vazio. Eu me lembro que, na época, muitos anos atrás, dentro da associação comercial, eu fui procurado pela cúpula do PT para participar de um projeto chamado Fome Zero. Eles estavam recrutando voluntários, que era Maria José, à época, presidente do partido, e eu fui lá no colégio estadual para fazer a minha inscrição como voluntário. Entrei numa fila do projeto Fome Zero. Não estava preocupado com a questão do PT, nem conhecia muito. Eu queria era ajudar, por essa questão do trabalho que a gente sempre teve aí com os projetos sociais. E ali eu comecei a entender, né, que a questão da fome era uma questão que é ainda hoje, mas no passado era muito pior. E eu fui entendendo ali, não me filiei, você vê que eu estou filiado, fui filiar ao PDT. Eu fiquei filiado ao PDT... porque eu soube que você fez parte do PDT. Muitos anos, 12, 13 anos, porque a cartilha do Brizola, a cartilha do Darcy Ribeiro me encanta. Então eu sempre tive um viés de um partido de esquerda mais ao centro. Eu sempre fui colocado dessa forma. Se é que naquela época existia centro, agora que falam muito centro. Mas eu sempre tive. Quando a doutora Saudade foi prefeita pelo PSB 40, eu tive várias oportunidades de trabalhar. Fui até, na época, participei lá junto com a Cristina Bravo na Secretaria de Turismo, ajudando. E eu gostava da forma, ela era muito combativa, muito polêmica, brigou com muita gente e tal, mas era a forma de fazer a inclusão, é colocar o pobre no orçamento, é colocar aquele que mais precisa no orçamento. E eu sempre me encantei por isso. Então, quando chega essa oportunidade, você ter lá toda essa escola que Maricá me deu, você ter a conexão com Brasília, com coisas que a gente pode trazer, e você vê a oportunidade, de alguma forma, de estruturar, né, como eu estruturei a associação comercial, tem as suas divergências, mas os dois são CNPJs, um partido político é um CNPJ com uma função, uma atribuição, e uma entidade de classe, né, como uma entidade religiosa, todas cumprem uma missão. Eu entrei com o Cláudio, tinha 86 filiados, nós saímos, deixamos dinheiro em caixa, junto com os projetos, que inclusive muito bem utilizado aqui na aquisição dessa emissora. Então, eu estou fazendo uma analogia, não estou querendo mudar o assunto, fazendo uma analogia com o próprio partido aqui. Eu estou tendo uma oportunidade de fazer a unificação, de demonstrar que a gente é capaz, e também, Modesto, o tema municipal, a gente não deve nacionalizar. Vai ser nacionalizado? Vai. Quem é A, quem é B, quem é azul, quem é vermelho? Vai. Mas a população que eu tenho conversado diariamente na rua, então eles estão preocupados com o seguinte: minha rua está assim, está faltando creche, né, para o meu filho, eu não tenho oportunidade, eu estou gastando muito dinheiro com o transporte público, ainda tem que pagar Uber para levar as compras até lá em cima, porque o ônibus não vai. São essas pessoas que a gente vai precisar dialogar. E o partido, eu não sou candidato a deputado federal, estadual, para ficar discutindo temas, né, de pautas que não cabe para o prefeito e um vereador discutir. A gente precisa, Modesto, discutir a cidade. E o partido vai me dar uma estrutura para que a gente possa fazer um trabalho qualificando o debate. O que eu vou procurar fazer a partir do momento em que eu consolidar a minha candidatura, sou pré-candidato, com a ajuda do meu partido, de quem for participar desse arco de aliança partidária, o que eu vou tentar fazer é levar o debate, trazendo temas importantes, que eu tenho certeza que a população não quer mais ficar nessa discussão. A gente poderia estar aqui falando de Estrada do Contorno, Centro de Convenções, financiamento do hospital, uma série de assuntos, habitação de interesse social, quanta coisa boa que a cidade precisa discutir. Não é ficar discutindo temas que não vão convergir,
para a solução do que a população precisa de fato. No segundo turno do programa, quando nós fizermos com os candidatos, aí eu, pelo menos, abandonarei essa parte do candidato. Aí nós vamos falar do que o candidato As pretende, promessas de campanha. O que ele vai fazer. Até porque... Agora não podemos. Agora a gente não pode falar tanto, porque senão a gente corre o risco de alguém pedir voto e aí ter que editar o programa. Então, por isso que eu estou focando mais no candidato. Mas aí a gente vai ter chance de falar de assuntos Estarei que você aqui, falou aí. Modesto. Como você falou, aí, estado do contorno, que é uma coisa que a gente está sendo enrolado há tantos anos e podia sair, e outras coisas, né? Mobilidade. Tem muita coisa, mobilidade, que é um problema seríssimo. Eu estou me preparando para falar disso tudo, Isso aí, Modesto. então eu vou fazer assim. A ideia é assim, eu vou fazer de um formato diferente esse ano, vamos focar fatos. Porque você perguntar, é a saúde é muito ampla, eu quero saber dentro da saúde determinado assunto, é assim que vai ser. Beleza. Mas você tem uma questão que você vai tentar vencer essa barreira que existe. E é possível que se vença, né? Para mim não existe barreira intransponível, é a gente não conseguir vencer a morte, a gente não vai conseguir essa, mas o resto tudo é possível. Sim, é possível. Então vamos, eu acredito. Vamos no que é possível. Agora tem uma coisa que você ainda não fez, e pelo que eu sei, só 2 partidos fizeram. Dos 6 pré-candidatos que estão aí nomeados, só 2 lançaram seus pré-candidatos a vice. Um foi o Sérgio Lobac, que lançou o Rogério Alves, e outro foi a Maria Amélia Correia, que lançou o Roberto Braga. Eu não ouvi falar ainda em nome de pré-candidato de Zé Alexandre Almeida. Isso é uma questão estratégica, porque não tem ainda, porque a gente sabe que na majoritária é possível a coligação, né? Sim. Sempre está conversando com o partido. Por que o Zé Alexandre Almeida ainda... Você tem tempo, né? Até porque as convenções começam só dia 20. Falar nisso, você já tem a data da sua convenção? A gente vai decidir essa semana. Eu queria fazer ali pelo dia 25, 24, por aí. Mas quem decide isso é o partido junto comigo. Mas a gente tem que fazer entre o dia 20 e o dia 5 de agosto. É o limite, são os 15 dias. A gente vai fazer ali entre esse período aí. Mas se puder já a gente resolver isso logo no início da primeira semana, para mim é melhor. Se você resolve mais cedo, você resiste a mais cedo, começa a trabalhar. Já sai o CNPJ da campanha. Já sai, quando chegou dia 15 já vai para a rua. A gente vai embora. Mas você já tem esse nome ou tem, não pode dizer? Não a gente tem conversado, mas, Modesto, eu vou procurar fazer um trabalho um pouco diferente. E eu tenho conversado isso com o conjunto das lideranças. Nós temos 3 partidos coligados, né? Coligados não, federados. O que vocês estão fazendo nós somos uma federação. É o PV, o PCdoB e o PT. Agora, eu tenho por prática respeitar o processo político partidário. Então, eu respeito muito as opções que as pessoas têm. Então, se está conversando com fulano, eu não quero criar dificuldade para ninguém. Agora, eu também preciso ter um vice ou uma vice que a gente possa agregar dentro do processo nas propostas. Pelo menos você tem um perfil que você gostaria? Eu quero um perfil que agrega a proposta. A gente tem alguns partidos que a gente mira, mas a gente entende que o momento é um momento de diálogo. Agora, o que eu preciso mesmo é dar condição para aqueles pré-candidatos e pré-candidatas a vereador, que não adianta você ficar fazendo sopinha de letras. Eu, em 2008, participei de uma campanha majoritária, foi com o Ney, nós tivemos 14 partidos. Eu lembro. Né? 14. O PT, naquele momento, lançou o vice, né? Que foi o Silvio Montenegro. Eu participei da coordenação junto com o Ney. E eu entendo que você ter muitos partidos só para você dizer, e o doutor Heródoto foi lá com o PSC e o PMDB e ganhou aquela eleição por uma série de coisas. Então não significa ter muito partido, ter muito tempo de televisão. Eu acho que a população não quer ter tanto tempo para ouvir pouca coisa, eles querem ter pouco tempo para ouvir muita coisa. Heródoto mesmo falava muito pouco naquela campanha. Falava com a vida dele, falava com o histórico dele, quando ele olhava, quando as pessoas sabiam o que ele queria. E o passado dele é que foi o maior cabo eleitoral dele, que fez ele ganhar. Então, o que eu quero? Eu quero é falar do meu passado, falar da minha história, falar da minha vida. O vice ou a vice vai ser uma coisa discutida, conversada, né? Se a gente puder, lógico, formar uma aliança forte, eu vou formar.
Mas a gente não pode transformar isso também numa questão só para medir força com outras áreas da política friburguense. Eu quero construir uma unidade. Eu também não quero ter um vice que você fica 4 anos e o cara está lá querendo, de alguma forma, desorganizar o partido. Então a gente tem que pensar muito na questão do vice, né, dentro de uma aliança, conversando, se houver oportunidade, com os partidos do mesmo núcleo de pensamento ideológico que a gente conversa e converge, que é a esquerda e a centro-esquerda, e conversando dentro dessa visão, uma visão mais de amplitude. Eu quero conversar com o partido, Modesto, mas eu tenho que levar alguma coisa para conversar. Eu não vou ficar discutindo se o que é a Secretaria de Educação, de Cultura, essa conversa não existe mais em 2024. Eu quero sentar com um partido e que eu fale assim, o que vocês pensaram? Todos que eu tenho conversado, eu não tenho falado de plano de governo. As pessoas vão falar assim, Zé, gostei muito do Cidadania, quero parabenizar aqui o Alexandre Cruz, né, que é o presidente da federação, porque me chamou para fazer, colocar minhas ideias, e no sorteio ainda fui o primeiro. Então eu passei por uma sabatina pelo Cidadania, foi muito bom, porque a gente foi falar de plano de governo. Então eu gostei muito daquilo que eu vi, porque eu acho que a política é naquele caminho, não é discutir espaço de governo, é discutir propostas. E ali eu tive a oportunidade de conhecer os pré-candidatos e pré-candidatas da Cidadania /PSDB, conversei com muitos, interagi, eu acho que pelo que eu tive de feedback eles também gostaram de mim, e é nessa linha que a gente vai levando, conversando, dialogando. Não dá para sentar, o que eu penso, não vai ser hoje que você disse que a gente não vai ter essa oportunidade agora, mas o que eu penso sobre o Hospital Raul Sertã, a maternidade, sobre a saúde, é isso que eu vou sentar com o cara. Vai que dessa conversa sai o vice dentro de uma proposta de diálogo. A gente tem que pensar a cidade, não dá para ficar fazendo composições, arranjos políticos para se governar e não se governar visando o bem-estar da população. A cidade hoje passa por muitas dificuldades e a gente tem que pensar a cidade. O vice ele precisa agregar, ele não pode ser vice decorativo ou porque tem tempo de televisão, ele precisa buscar agregar dentro da sua visão, na saúde, na educação, nas áreas que a cidade está precisando de solução. Eu recebi você viu, o Walter viu, 5 minutinhos. Está chegando no final. Eu vou te fazer uma pergunta agora que você disse, inclusive, claramente, é uma resposta rápida. Tá bom. Com pouco tempo, você tem 3 minutos para responder isso. Então, vamos lá. Você vai ter que lidar com, você já falou que você entende que a eleição tem que ser olhar municipal. Mas existe uma história aí que a gente sabe que não dá como fugir, né? Querendo ou não, vai ser explorado muito Lula-Bolsonaro, né? E você sabe que vai ter que lidar com isso, né? Você já pensou o que você vai fazer para fugir dessa discussão que eu acho que não é boa? Olha só, eu sou o presidente Lula, eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu tenho lado. Eu acho que você tem que ter lado. Agora, o que isso vai te trazer de bom você ficar dando ressonância à polarização nacional dentro da disputa municipal? Vamos investir um pouco do tempo, as oportunidades que a gente vai ter nos debates, nas universidades, para ficar discutindo temas nacionais que se mudam a cada ciclo, né, que a política é cíclica, ou vamos discutir as reais dificuldades da cidade. Então, eu vou buscar toda a interlocução com a academia, buscar a interlocução que o partido tem me proporcionado, falar com técnicos sobre mobilidade, sobre transporte, sobre habitação de interesse social. E eu vou buscar o melhor que eu tenho dentro do meu partido para conversar com as pessoas, respeitando a individualidade, respeitando a opinião e o contraditório. A gente precisa defender até a morte o direito das pessoas de se manifestar, mesmo que a manifestação dela não seja aquilo que vá ao encontro dos seus interesses. Essa é a vida em democracia e eu espero fazer esse trabalho contando aí com a compreensão de todos, porque a cidade precisa buscar recursos, a cidade não tem caixa para se autogerir sem dinheiro federal. Bem, nós estamos chegando ao final. Está no 59 já, Marconinho? Então, entrar no 59, quero agradecer o Walter. Eu esqueço. O G. G Santos. Eu chamo de Santos. Eu conheço você como Santos, né? G Santos. O G Santos e o Walter estão aqui. Espero que a gente não tenha falado muita. O Walter ficou quieto, senão o Walter ia cobrar. Agradeço, Alexandre, a sua presença. A telinha se despedida.
Não, só agradecer a Despedida, oportunidade. entre aspas, se Deus quiser, a gente vai voltar a Só falar. agradecer, Modesto. Você é uma referência para todos nós, pelo sua história, o tempo que você se dedica. Agradecer muito a direção aqui da TV Zoom, né? Ao Salvador, a Luciana, todos que a gente também já conhece de longa data, e dizer que a gente está à disposição, né? Está lá o meu site, quem quiser saber um pouquinho mais, procura lá conheçazelexandre.com.br, e estou me preparando aí para o debate, para que a gente possa ter essa passagem até outubro de uma forma produtiva por Nova Friburgo. É isso que a gente espera. Eu vi um vídeo essa semana do Dr. Heraldo, um vídeo sobre o que ele fala, que nós temos que ter um grande amor por Nova Friburgo. O que ele fala, o que me move é amor por Nova Friburgo. E é isso que o programa pretende quando traz os pré-candidatos, é que eles possam exercer esse amor. Graças a Deus você é mais um filho. Não tem nada contra, que eu não nasci também aqui não, né? Eu nasci em Sumitora. Sou filho da terra. Mas a gente ama Nova Friburgo, né? Você também ama, eu acho que todo mundo é bom. Eu te agradeço, tá? Se Deus quiser, na próxima semana teremos mais um outro pré-candidato e conversaremos com vocês até que se encerre esses 6 nomes, tá bom? Passamos pelo segundo hoje e vamos para os outros. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos.